Rádio Web, a nossa voz. Nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. Vou de bênção em bênção e de glória em glória. Vou de bênção em bênção, vitória em vitória. A vida é muito linda pra viver de passado. A vida é muito boa pra só ficar parado. Olá, discípulos, bom dia, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando aqui pela Rádio Web Nossa Voz, o programa Discipulado falando de Cristo para todos os cristãos. Comigo, o evangelista Josué Silva, seu amigo de todos os sábados, de 11 ao meio-dia, logo após o Criança Tem Voz. Eu acompanhei o Criança Tem Voz ali, ficou muito legal, apesar de que aqui em Boa Vista, na capital, está chovendo bastante, tempo bem fechado, a internet não está ajudando muito. Inclusive, já estou dizendo a você, nos dê um feedback aí, pastor, faltou aqui, a internet não está ajudando, para que a gente possa tentar aqui arrumar, para que você não perca nenhum momento do programa de hoje. São 11 horas e 7 minutinhos, tivemos aí um pequeno atraso, mas já estamos no ar, trazendo um assunto importantíssimo, né? Hoje o tema é sobre servir, é sobre serviço, é sobre ser escravo. Um dia fomos escravos do pecado, né? Para quem teve a vida pregressa aí de bebidas, de prostituições, de enganos, de mentiras, aquela vida pseuda, né? E hoje aceitou a Cristo como seu Salvador, entregou a sua vida para Jesus. Eu falava com alguém esses dias e essa pessoa me dizia assim: pastor, no passado eu estraguei a minha vida no pecado. Hoje que eu sou crente, eu quero investir todo o meu tempo livre na obra do Senhor. E o meu coração regozijou, né? Eu fiquei muito feliz porque a essência do servo é poder servir. A essência do servo é poder servir a Deus em primeiro lugar e aos santos e à igreja, né? Para Jesus, liderar era servir. Aonde eu encontro esse versículo? Marcos 10, 45. O evangelho de Marcos é o evangelho do Deus escravo, do Deus servo. Jesus servindo, né? Foi tentar lavar os pés dos discípulos ali, se não me engano, Pedro disse: não, você não tem parte em lavar meus pés, não. Ele disse: se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo, né? E aí eles: então me lave todo logo, porque eu quero ter parte com o Senhor em todo o tempo. Então, uma das características do servo, inclusive, é a humildade, né? Poder descer quando necessário for descer e obedecer em todo o tempo. Obediência também é crucial, obedecer à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Quem obedece recebe galardão, quem desobedece tem as suas consequências. Então, o tema de hoje, importantíssimo para a vida de todo discípulo. Você que é discípulo de Cristo, também deve ser servo. Não tem como desligar um do outro. Se eu sou discípulo de Cristo, eu também sou servo desse mesmo Cristo. Inclusive, algumas frases que eu quero trazer para você nessa manhã, no início do programa. Deus não será maior se o respeitas, mas tu serás maior se o servires. Eu achei linda essa frase. Servir a Deus consiste em não ter tudo o que queremos, mas com certeza ter tudo o que precisamos. Ou seja, quando servimos a Deus, Deus se responsabiliza por nós. Eu sempre tenho pregado no campo do Murupu e dizendo esses últimos dias, quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Então, se entregue de corpo, alma e espírito à obra do Senhor. E o Senhor da obra
vai prover aquilo que você precisa, aquilo que você anseia, aquilo que você necessita. Ele não nos deixará só, não estamos sós, Ele sempre está conosco, o Deus da obra, o Senhor Todo-Poderoso. Nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias: estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser o meu último dia. Ei, irmão, já pensou? Jesus está voltando e nesse dia você não quis servir a Jesus? Eu vou dar uma descansada aqui desse ato de servir, né? Não, que Deus quando o arrebatamento da igreja for ocorrer, que Ele der a ordem ao anjo para tocar a trombeta, nós possamos estar com as mãos no arado, que nós possamos estar fazendo a obra de forma direta ou indireta, né? Direta, com o cabo da enxada limpando o quintal da igreja, zelando pelo templo, pelas coisas de Deus, evangelizando de porta em porta, e de forma indireta, em casa, às vezes, com o celular em mão, mas mandando uma mensagem de conforto, postando nos seus status o culto e, de certa forma, também evangelizando outras pessoas. Não fique parado, água parada dá lodo, né? E adoece. Água parada dá lodo e adoece. E eu quero chamar a sua atenção. O tema de hoje, o discípulo e aí como servo de Cristo, né? Como eu disse no comecinho do programa. Muitos que hoje servem a Deus tiveram uma vida de passado como servos do encardido, como diz assim, né? Os servos do inimigo. Eram como marionetes, como bonecos, né? No mundo espiritual chamam de cavalos, né? Mas seus olhos foram abertos, seus ouvidos caíram aí os tampões, a palavra fez o efeito, você permitiu que a palavra adentrasse seu coração e aí você deixou, ao aceitar a Jesus como seu Salvador, de ser escravo de Satanás, aquele que tinha uma vida desregrada, sem compromisso algum, às vezes até ateu, né? Sem vida espiritual ou preocupação com ela. E a partir do momento que você decide por Jesus, às vezes é por um momento de dor, um momento de perda, algum momento difícil de crise existencial, situações de depressão ao extremo, de ansiedades excessivas, e aí a pessoa, de duas uma, ou ela busca o suicídio e acaba concretizando, ou ela entrega a sua vida por completo àquele que pode solucionar e lhe dar vida e vida em abundância e sai das garras desse senhor maldoso, né? E passa agora a ser servo de Deus. Aquele que está nas garras de Satanás, ele pisa e borda e pinta o 7 na vida dessas pessoas. É tanto que nada surte efeito, nada vai para frente, enfermidades por cima de enfermidades, lutas por cima de luta, e a pessoa não enxerga que ela precisa de Deus, que ela precisa mudar de Senhor. Eu quero convidar você que está me assistindo aí do outro lado, pelo YouTube, Instagram, Facebook, ou que está apenas pelo aplicativo da Rádio Web Nossa Voz, ouvindo apenas a minha voz. Você precisa tomar a decisão de mudar de Senhor, de mudar de dono, né? Porque só existem dois seres neste mundo. Um é das trevas, o outro é da luz. Um é Satanás, o outro é Deus. Então não tem meio termo. Ou é um ou é outro. Eu tenho que decidir de quem eu serei servo. E eu decidi ser servo do Deus Altíssimo. Eu decidi ser servo de Cristo. Eu decidi ser servo de Deus e dos santos. Servos do meu Senhor para cumprir a sua vontade e também servir a igreja de Cristo na terra. Nossa maior missão. Se você não serve para servir,
você não serve para viver, como dizem aí alguns, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, 11 horas e 15 minutinhos, nós vamos ficar até meio-dia e o assunto é importante, o assunto fala de céu, o assunto fala de terra, o assunto fala de igreja, o assunto fala de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos com a primeira canção de hoje. Permaneça aí conosco, dê o like, mande aí para seus contatos, porque o programa Discipulado de hoje já começou. Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar, crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Senhor, me esconda em tua graça e no teu amor. Me esconda em cavernas se preciso for. Não quero estar em evidência se não for pra tua glória e pro teu louvor. Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração. O meu fascínio está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares da corrupção. Desça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça. Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Do pó, do barro, formastes o homem, feito em tuas mãos, Criador tão nobre. Eles não têm, não possuem, não são, é só a caneta, és o autor da canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso traduzem o preço na cruz que foi pago. A renúncia existe, vai na contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Tesouros em vaso de barro para que a excelência seja tua, brilhando farol e sendo tua luz nas ruas mais escuras. Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono. Ai daquele que mexe e troca manjares por honra da igreja do dono. Que só premia o teu nome, que venha a justiça e o teu reino. Que a glória na cruz confronte os grandes e caiam de joelhos. Somos o pincel, só tu és o artista. Só diminui, Senhor, cresça. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e
Web Rádio Nossa Voz. Glória a Deus, seja muito bem-vindo novamente ao programa Discipulado de hoje. Comigo, evangelista Josué Silva. Eu quero mandar um cheiro na alma ali de todo o campo de Murupu, né? PA Nova Amazônia, a cerca de 35 quilômetros de Boa Vista, dependendo de onde você estiver, né? Um abraço a todos, membros, congregados, irmãos, pela audiência também, né? Vários irmãos aí me mandando aqui mensagem, Jandimar, Daniel, Tatiana, Rosilane. Eu estou aprendendo o nome ainda dos irmãos, né? Estou com 15 dias aproximadamente. Deus abençoe a todos, né? Um cheiro na alma, obrigado. Tanto pelo programa Criança Tem Voz, como também pelo discipulado. Aqui também diz assim, hoje o programa falando sobre o discípulo e o seu serviço a Deus, como servo de Cristo, né? Como servo de Cristo, nós temos uma missão principal, que é de levar a mensagem a todo pecador, a mensagem da salvação. Assim, aquilo que recebestes de graça, também de graça dai. E é a nossa principal missão, evangelizar o mundo. Ah, pastor, mas eu não consigo chegar na Grécia, na Roma, na Itália, não consigo chegar na Europa, na Ásia, mas você evangeliza aí Jerusalém. Jerusalém é a sua cidade, é a sua vila, é a sua rua, é a sua casa, é a sua família, né? Nós não temos desculpa para dizer que eu não posso evangelizar. Deus nos passou uma missão como servos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E esse evangelho precisa ser pregado. Doa a quem doer, a tempo e a fora de tempo. E a pergunta que não quer calar, você tem pregado este evangelho? Infelizmente, alguns têm cruzado os braços. Com a tecnologia disponível de hoje, como WhatsApp, Facebook, Instagram, as redes sociais, a gente pode sim evangelizar, amados. Ali no Murupu, nós vemos que são sítios, são chácaras, né? Distantes uma das outras muitas das vezes, mas nós temos o Wi-Fi, tem a internet, às vezes com uma certa dificuldade, mas você pode sim evangelizar outras pessoas, da própria família, parentes e amigos e vizinhos, convidando para o culto, convidando para o evento, convidando para a EBD, convidando para o culto de ensino, convidando para o culto de milagres. Se a pessoa não for, não é culpa sua, você convidou. E insistentemente, né? Não é só uma vez ou outra, vou desistir dessa pessoa. Não, demonstre que você tem um carinho por ela. Quando você insiste, é porque a pessoa vai dizer, rapaz, essa pessoa aqui gosta mesmo de mim, ou então me odeia de coração, de duas uma. Mas no caso, como é o evangelho, ela lhe ama, ela deseja que você alcance sucesso, progresso e que Deus possa lhe fazer prosperar. Como diz Neemias 2:20, né, que é o culto de quartas de milagre, nós temos pregado ali na sede do Murupu, na Vicinal 5, Polo 3, se eu não me engano. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Tem sido uma bênção, poder de Deus sobre a vida da igreja. E Deus está movendo as águas e já tem salvado, reconciliado e vai continuar, porque Ele é Deus sobre nossa vida. E nós, como seus servos, continuaremos levando essa mensagem poderosa de salvação. Está cansado de servir ao inimigo, ao encardido, né? Dores, sofrimentos, enganos, gastos absurdos, principalmente com bebidas. Na época que servi o exército, eu via amigos, eu já como cristão nasci no evangelho, e eu via amigos ali gastando quase que todo o seu soldo de militar, acredite, com bebidas, com coisas fúteis. E a família esperando, isso em pelotões de selva, né? E a família na capital esperando o recurso do pai para ajudar, e o pai estourava tudo. Ou seja, é uma vida de escravidão, de prejuízos, né? Familiares, de propriedades, de ter alguma coisa por conta que é escravo do inimigo. Mas Deus quer quebrar o jugo. Jesus quebrou na
cruz o jugo, quebrou a corrente, lançou por terra e ele se coloca à sua disposição. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele quebrará as correntes espirituais, porque não são correntes físicas, né? Está falando do mundo espiritual. As pessoas que têm vontade, mas não conseguem vir à igreja, não conseguem congregar, às vezes por preconceitos já formados, né? E aí você tem que descer. O servo, uma das características dele é a humildade. É descer da sua vontade egocêntrica, altiva, cheia da razão, e descer para o nível de humildade, de ser: Senhor, faz comigo conforme a tua vontade. E eu sei que a tua vontade é o melhor para a minha vida. E Deus nos livra de tantas coisas, né, amados? Deus nos livra de todo mal. E Paulo escrevendo aos Filipenses, diga-se de passagem, Filemon, perdão. Né? Filemon era um dono de escravos, né, na época de Paulo de Tarso. E ele tinha um escravo chamado Onésimo, se não me falha a memória, que ele foge, ele rouba, ainda como ímpio, ainda como servo de Satanás, ele rouba Filemon e foge, né? E aí a gente sabe que existia uma punição severa para quem fugisse e também para quem roubasse o seu senhor. Só que Filemon, algum tempo atrás, em uma das viagens missionárias de Paulo, aceitou a Jesus como seu salvador. Ele era um homem rico, próspero, dono de escravos. Era comum isso naquela época, né? Muitos judeus tiveram escravos também. Infelizmente, essa história de escravidão existe ainda até hoje, né? Inclusive pertinho de você. Um dia desse houve uma matéria aqui no estado de Roraima, né? Em estado de escravidão. Então, Paulo escreve a Filemon, é uma epístola pessoal de Paulo a Filemon como seu amigo, né? Como servo de Deus. E assim recebe. Aí Onésimo, fugido, porque tinha roubado, acabou aceitando a Jesus, o Jesus de Paulo, e Paulo agora intercede a Filemon dizendo assim: ei, receba aí, agora ele é nosso irmão, ele não é mais servo de Satanás, agora ele é servo de Deus como você e eu, nós somos agora irmãos em Cristo Jesus. Você pode parar para imaginar isso? Paulo escrevendo a Filemon: recebais aí Onésimo como seu irmão em Cristo, com amor fraternal. Eita, essa epístola, se você não conhece, por gentileza, tire um tempinho para ler, você vai aprender demais a respeito do amor ao próximo. Inclusive, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos estar aqui estudando a lição de amanhã, permitindo Deus, que vai estar falando sobre relacionamentos, né? Relacionamentos consigo mesmo, relacionamentos com o outro e também relacionamento com o Cristo da cruz, a cristologia. Esses relacionamentos são importantíssimos. Primeiro com você, depois com o outro e encaixando Deus, a pessoa de Cristo. Já, no próximo bloco. Então, queridos, a lição de hoje é sobre o discípulo e sendo servo de Cristo. Alguém disse assim: a maior liberdade que existe é servir a Deus. A maior liberdade que existe é servir a Deus. Outro disse assim: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. E aqui eu vejo no ministério, às vezes, dependendo do lugar, eu já estive liderando congregações que a gente chutava a bola, corria para o gol para defender, ia para a lateral, dava o apito e aquele negócio todo, né? O jogo todo você tinha que ir para um lado e para o outro. Fazia muitas atividades, né? Mas aqui ele está dizendo: se você quer servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem, faça bem. Se você é o recepcionista da igreja, seja o melhor recepcionista, sirva da melhor forma possível em receber os irmãos, colocando os irmãos nos melhores bancos.
Viu? É interessante porque a zeladora da igreja, por exemplo, se você zela, limpa a igreja, varre, passa o pano nos bancos, você sabia que naquele momento que você está passando o pano no banco, você pode orar por aquele que ali vai sentar? Às vezes é um desviado, afastado, distanciado, entristecido, depressivo, ansioso, alguém com princípios de suicídio, e você ora por aquela pessoa e diz: Senhor, salva. Traz à vida essa pessoa que vai se assentar nesse próximo culto, que a palavra surta o devido efeito no coração, que ele seja liberto do império das trevas e venha ser livre no império da luz. E olha, aí vem o pregador, vem o cantor e canta, vem o irmão e testemunha, vem o pastor no final e prega, e Jesus salva. Não foi mérito do pastor que pregou. É um mérito lá desde aquele que está servindo antes do culto começar. Você entende isso? Aquele servo que está no anonimato que às vezes nós nem conhecemos, você nem sabe quem limpa a igreja. Mas ele já começou a interceder e orando por ali, para que as correntes sejam quebradas. Você é servo de Deus, faça isso. Ore pela libertação da sua casa, da sua família, do seu marido, do seu esposo, dos seus filhos, do pai, da mãe, que às vezes está distanciado ou nunca mesmo decidiu aceitar por Jesus. Jesus quebrou na cruz todo o jugo maligno e nos dá a liberdade a partir do momento que o aceitamos como único Senhor da nossa vida. Quem começa a servir verdadeiramente o Senhor, o mínimo que lhe pode oferecer é a vida. É a vida. Bom, queridos, o programa Discipulado de hoje que é 24 de janeiro, e nós estamos caminhando para o 25, perdão. Estão me consertando por aqui. Tô há um dia atrás. Dia 25 de janeiro, e o mês de janeiro é o mês branco, né? É o mês da saúde emocional, da saúde mental. Como é que vai a sua mente, como vai suas emoções, né? Como vai o seu coração, que você possa estar guardado em Deus. As turbulências vêm, as tempestades também, mas tempestades é o que forma grandes marinheiros. Então, mar calmo não forma bons marinheiros, mas se está turbulento, se está difícil e você permanece firme, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que vai estar lhe livrando de todo o mal. E a sua alma precisa estar em paz com o Senhor, está tranquilo. Eu sempre digo que quando o problema não tem solução, ele já está resolvido, pulo para o próximo. Então, não fica batendo cabeça, né? Tem a lei do aumento. Aquilo que você mais foca, se é mais no problema, mais problema você vai ver. Mas se você foca na solução, mais solução você terá. Então, inverta aí. Está com um problema muito sério, entrega na mão de Deus e descansa. Descansa e Deus vai desenrolar essa situação aí. Não fique perdendo tempo, se desgastando emocionalmente com certas situações que você não tem poder de mudar. Tem coisas que a gente consegue e tem coisas que é só Deus que pode fazer. A parte possível, faça você. A parte impossível, entrega para aquele que pode resolver, que é o Deus do impossível. 11 horas e 34 minutinhos, vamos para mais uma bela música, uma bela canção. Adore a Jesus comigo com esse louvor e repasse aí nos seus grupos de WhatsApp, o programa Discipulado de hoje, muito interessante, falando sobre o discípulo como servo de Cristo. Mas só mande para aqueles que são servos, né? Ou aqueles que você crê que um dia poderão também ser servos. Já vai evangelizando e envia para toda a sua família e amigos, os grupos da escola, da faculdade, porque é importante compartilhar a mensagem do reino. Cheiro na alma de todos. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai,
mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. A sua, a nossa. Web Rádio Nossa Voz. 24 horas conectada com você. Muito bem, discípulos, você está aí na escuta e também assistindo pelo YouTube, Facebook e Instagram, ou se você apenas tem o aplicativo aí no seu celular da Rádio Web Nossa Voz, está ouvindo a minha voz, né? 11 horas 39 minutinhos, eu sou o evangelista Josué Silva e estamos todos os sábados de 11 ao meio-dia com o programa Discipulado, que todo sábado traz um tema especial, um tema específico, e o de hoje é sobre o discípulo e como servo de Cristo. Não mais como servo do encardido, mas sim como servo do Deus Todo-Poderoso. É muito melhor ser servo de Deus, né? Ele é justo, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é longânimo. Ele tem bons planos a nosso respeito, nós não esperaremos dele coisa contrária, diferente do outro lá. Ó, é melhor você mudar de lado aí, vem pro outro time aqui. Quero convidar você a participar do time da luz, né?
O time que nunca perde, que nunca empata, só ganha, porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo Jesus é mais que vencedor. É mais que vencedor. Um cheiro aqui na alma do meu amigo evangelista Daniel de Almeida Fontão. Daniel Fontão, ali do Murupu, onde ele diz: a paz do Senhor, pastor. Estamos no Murupu aqui acompanhando a programação. A irmã Rita Almeida Rosendo também está na escuta da programação. Paulo Ferreira, meu amigo, companheiro convencional, tá longe, viu? Mas está na escuta. Ali no Baixo Rio Branco, ele dizendo aqui, AD Brasil no Canauani, amigos e membros e congregados dessa região linda, muitas águas, muito peixe, né? Uma bênção. Paulo, um obreiro, nota 10, a esposa, Deus abençoe aí a Igreja Assembleia de Deus, AD Brasil, nas regiões do Baixo Rio Branco, todas as comunidades ali, obreiros da casa do Senhor, que Deus abençoe vocês de forma grande, congregados, membros. Um abraço aqui a toda a liderança, né? Dentro de Boa Vista, nas mais de 100 e tantas igrejas dentro da capital, mais de 500 e tantas igrejas em todo o estado. As demais, os mais de 50 pontos e congregações dentro da Venezuela, as mais de 80 regiões nas áreas indígenas, e nós somos uma igreja que faz missão. Você pode bater no peito para a glória de Deus, não para a sua pessoal, mas para a glória de Deus. A Assembleia de Deus tem feito missões ao longo dos anos com os pastores presidentes que já passaram. Um cheiro na alma do nosso pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho, missionária Nazaré, essa família sacerdotal que Deus tem colocado à frente desta grande obra. Pastor Isaac, né, que está no Texas juntamente com a sua família, um cheiro também. Deus abençoe, que ele venha cheio de conhecimento de Deus, principalmente no seu regresso, no seu retorno. Um abraço aos meus companheiros convencionais. Mês de fevereiro está chegando, né? Convenção, e nós estaremos juntos dando glória para Jesus. A membresia, congregados, membros, amigos do campo de Murupu, que estão aí na escuta, também a irmã Roselane Andrade da Silva, líder de congregação. A paz do Senhor, meu pastor, é verdade, louvado seja Deus. Olha, um abraço à minha irmã Débora, minhas sobrinhas, a minha sogra, a missionária Francisca, e o meu sogro, pastor Ângelo Lima Monteiro, que estão em Porto Velho, né? Eles também sempre estão ligadinhos, irmãos que estão no Rio de Janeiro, em outras localidades. Um abraço, um cheiro na alma, porque às vezes o programa termina, a gente recebe algumas mensagens e a gente acaba esquecendo. Irmão Klinger, Jonatas Klinger, que está em Boa Vista, também ouvinte Cleficiane, né? Que é assídua também da programação Rádio Web Nossa Voz. O programa de hoje está falando sobre o discípulo como servo de Cristo. A pergunta é: você tem sido esse servo eficaz, né? Porque tem servo que se escora na costa dos outros. Não sei se você está me entendendo. Tem servo que não faz o que é para fazer e ele se escora na costa de outro. Eu vou deixar que o outro servo faça. Eu também sou servo, mas vou deixar que outro faça. Ele se esquece que o dono dos servos, que é Deus, contempla todos os seus servos. Dizem que coração é terra que ninguém anda, mas Deus contempla todos os corações. Aí Deus sabe da intenção do seu coração. Meu amigo, tá lá, tá sujo. Resolva. Pegue o sujo, limpe, conserte, faça o seu melhor, da melhor forma. Não tem a frase do bloco passado, né? Se você quer servir a Deus, faça pequenas coisas, mas as faça bem, né? Olhando, não olhando, gente vendo, não vendo. Se é para fazer, não espere que outro faça. Você é servo de Cristo, e o servo de Cristo se humilha. Não é a vontade dele, mas a vontade de Deus. Nós não viemos para ser servidos, mas para servir. Um ensino que Jesus nos deixou em Marcos 10:45. Amém? É fácil julgar uma pessoa pela aparência, difícil é servir a Deus de todo o seu coração e se entregar a Ele. Isso aqui é verdade, hein? Dentre
dentre todas as possíveis decisões de tua vida, priorize decidir amar e servir a Deus. Por isso fará toda a diferença quando nesse mundo ele se findar. Você foi um servo. Olha, interessante aqui, ó. Ao servo de Deus nada deve desagradar, senão o pecado. Porque o que nos faz divisão entre nós e o nosso Deus é justamente o pecado. Meu irmão, são muitas frases interessantes falando a respeito de servir, né? Falando aqui, ó, dizem, o melhor é ser servo do Senhor, sendo visto e amado como filho por Deus, do que ser escravo do mundo, prisioneiro do pecado e réu do inferno. Essa aqui tá forte, né? Então, é a mais pura das verdades. Vou até repetir, 11 horas e 46 minutinhos, ó. Melhor é ser servo do Senhor, sendo visto e amado como filho de Deus, do que ser escravo do mundo, prisioneiro do pecado e réu do inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Ó, o programa de hoje falando sobre o discípulo como servo de Deus. Eu sei que você é servo de Deus, você ama o Senhor e você ama estar na escola bíblica dominical. Essa é a nossa lição desse trimestre, o primeiro trimestre de 2025, e neste domingo, que será dia 26, hoje é 25, nós vamos estar falando sobre intrapessoal, interpessoal e o relacionamento cristológico. Primeiro, a minha preocupação comigo. É interessante porque quando você vai viajar, a aeromoça, ela passa uma informação logo no início, antes da aeronave pegar voo. Ela diz assim, olha, se houver turbulência, cairá à sua frente a máscara de gás e tal, de oxigênio. Você coloca em você biossegurança, né? Coloque em você primeiro para depois colocar no seu filho, ou no seu pai idoso, ou no seu amigo com alguma deficiência. Porque primeiro você precisa se preocupar em estar bem. Você precisa cuidar da sua saúde primeiro, para depois você poder cuidar da saúde dos outros. É forte esse negócio aqui, hein? Ó, a lição de amanhã, a lição 4, 26 de janeiro de 2025, as normas de relacionamento do reino. O Evangelho de Mateus está trazendo a figura de Jesus como o rei dos judeus. Lembram que cada evangelho traz Jesus como uma figura, e rei é a figura de Mateus, e tem um animal símbolo de Mateus, é o leão, que é tipologicamente o rei da floresta, e Jesus como o rei sobre todas as coisas. Domingo passado eu expliquei ali a igreja, né? Jesus sempre foi rei, ele sempre será. Ele sempre será, ele permanece sendo rei em todo momento. Desde a eternidade, né? De eternidade em eternidade, ele é príncipe da paz e pai da eternidade. Mas em carne, como João mesmo diz, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses também fala sobre isso. Já em carne, filho de Maria, de José, o carpinteiro, o Nazareno. Aí começa a contar aqui os dias, né? Aí ele entra na questão aqui do tempo, né? Tem o Cronos e tem o Kairos, são duas formas de contagem diferentes. Mas em outro momento falaremos sobre isso. Amanhã, na verdade, nós vamos estar falando sobre as normas do relacionamento do reino. A Bíblia diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Por quê? Ele não era um fariseu, não era um saduceu, não era um essênio, não era um herodiano, não era nenhum desses grupos políticos, religiosos da sua época. Ele era o Cristo, Filho de Deus. Como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a sua palavra vinha com autoridade, vinda do céu, com obras, não apenas com falácias, não era falácias, não era só fala, era a teoria seguida de prática.
para meditar, a lição diz: não confundamos falar do rei com viver com o rei. São duas coisas diferentes. Muito menos conhecer a Bíblia do Senhor com o conhecer o Senhor da Bíblia. Tem muita gente que conhece a Bíblia, né? Inclusive estuda até para debater com os outros. Tem aquela história do advogado que estudou a Bíblia indo e voltando para discutir com um cristão. Aí Deus vai e toca numa irmã do cocó, do círculo de oração, sem muito estudo, e diz para ela: vai nesse endereço. E ela: Senhor, eu nem sei, esse bairro, um bairro nobre da cidade, nem sei quem mora aqui. Não, vai, bate nessa porta aqui, toca esse interfone aí que tem alguém que te esperando. E ela toca o interfone lá, aí alguém recebe, diz: você marcou horário com o doutor? Ela disse: olha, Deus me mandou vir aqui. Aí, calma aí, deixa eu avisar o doutor. É uma crente, eu estou esperando por essa crente faz tempo. Deixa entrar. Aí a crente entra lá. Deus toma ela com um poder de conhecimento universal do campo do direito, sabe? Na parte jurídica, em todas as áreas, coisas que os melhores advogados saberiam, utilizando a palavra como base. Eita! E aquele advogado quis debater com ela, não suportou o poder de Deus, porque Deus a usou. Ele viu que não era algo dela mesma, a não ser algo sobrenatural da parte de Deus. Deus queria salvar a vida daquele advogado. Ele estava tão ateu, querendo debater a Bíblia com alguém que conhecia a Bíblia, com um servo de Deus, mas ele quebrou a cara. Nesse sentido, Deus o salvou, né? Ele reconheceu que aquela pessoa, humanamente, não tinha condições de ter aquele conhecimento todo pelas suas características, indumentárias, simplicidade, humildade, tudo. E ele percebeu que foi algo divino e não terreno. Aí ele se rendeu aos pés de Jesus. Disse assim: olha, de fato, esse Jesus aí existe e opera na igreja dos crentes. Deixa eu ser crente também aí, porque não vale a pena estudar a Bíblia só para debater, não. Tem que estudar para aprender e pô-la em prática. Então, a lição de amanhã vai estar falando aí sobre as normas do relacionamento. Nós vivemos em sociedade, nós não somos uma ilha, né? Apesar que existem aquelas pessoas antissociais, né? Mas nós fomos criados por Deus para viver em sociedade, né? Não é à toa que logo depois, percebendo Deus que Adão estava só, botou do seu ladinho Eva, né? Primeiro, a norma: possuir autoconhecimento. É a questão do relacionamento intrapessoal. Você precisa se conhecer. Conhecer suas falhas, conhecer seus erros, reconhecer suas falhas, reconhecer seus erros, que tem muita gente que parece que é cego para isso. Ele não reconhece. O profeta desce a lenha nele e ele: não, isso não é comigo não, pode ser com outro, mas eu não tenho isso. Ele fica cego, né? Então, reconhecer, possuir o autoconhecimento. Saiba que você é sal, é luz sobre a terra, que nós temos uma missão a cumprir, precisamos brilhar e salgar. Segunda norma: controlar a ansiedade. Todos nós temos um certo nível de ansiedade que nos segue. Existe a ansiedade boa e existe a ansiedade má. Como assim, pastor? Calma, vou explicar. Culto de domingo, celebrai ao Senhor. É um culto que eu já estou ansioso para o lado bom daquilo que Deus vai poder fazer e realizar. Quem sabe salvar, reconciliar, curar, operar milagres, falar ao nosso coração. É uma ansiedade boa. E existe aquela ansiedade má que, em vez dela te trazer bons sentimentos, ela te traz um sentimento contrário, né? Péssimo. Então, cuidado com a ansiedade. Também a terceira norma: aliar teoria e prática. É o que a palavra de Deus chama de... tem aqui mais alguém. A internet não está ajudando muito para ver aqui as mensagens. Missionária Josiane, se tiver aí, quem é que está mais na escuta, né? Aliar teoria e prática. É a questão da ortodoxia e da ortopraxia. Não vale a pena você saber teoria, mas também precisa ter a prática. Mais vale 1 grama de prática do que 1 quilo de teoria, já diz o poeta, né? As normas de relacionamento interpessoal. Aqui entra já você com o outro. Primeiro momento, você com você mesmo.
que é o mais difícil, você se entender. Segundo, você com o próximo pode ser não tão próximo assim, o próximo pode ser um inimigo, que você sabe que quer a sua ruína, a sua desgraça. Como é que eu vou ter um bom relacionamento com esse próximo? Aí é onde começa aqui a primeira norma. Seja um promotor da paz, seja um pacificador, seja um pacifista. Né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui é difícil, aí aqui tem que descer mesmo em humildade e tirar a nossa vontade de canto e botar a vontade de Deus. Não é fácil. Foi o que Paulo solicitou aqui para Filemon, né? Filemon, por favor, receba Onésimo aí, o teu escravo que te roubou, que fugiu. Ele pode ser punido com tantas chicotadas, até mesmo ser morto da pior forma possível, mas perdoa ele, seja um pacificador, receba-o como irmão em Cristo. Ei, irmão, não é fácil não, isso aqui é difícil, mas o fim é glorioso, é o céu de glória, né? Exerça a ação de amar, né? E aqui, amar é em todos os sentidos, existe pelo menos 4 palavras no grego para amor, né? Eros, Philéu, Estrogen e o amor HP, né? Em outros momentos a gente pode falar. A terceira norma, faça pelos outros o que você quer que façam a você. Ou seja, você não se maltrata, você não se bate, você não deixa de tomar café, você não deixa de almoçar, você quer sempre o melhor, então faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Simples assim, não tem explicação melhor. Né? É claro que você gosta muito de suco de maracujá, aí você quer dar para o outro suco de maracujá também, mas só que o outro às vezes não come maracujá, tem algum problema no estômago que não recebe, mas ele gosta de goiaba. Então, faça ao outro aquilo que ele gostaria que fizesse para ele. Aí, uma dica. Você gosta de suco de quê? Eu amo maracujá. E você? Eu gosto muito de goiaba, pastor. Então, pega suco de goiaba, porque é o melhor para você. Isso é o que está dizendo aqui. Faça ao outro, não aquilo que você gostaria que fizesse por você. Vamos dizer assim, no sentido de comida mesmo, né? Eu gosto muito de panelada, rabada, buchada, sarapatel, esse tipo de coisa. Mas tem muita gente que não come. Come outras coisas, come peixe frito, come caldeirada. Façamos ao outro o que ele gostaria que fizesse para ele. É porque, às vezes, amados, a gente faz para o outro como se fosse para nós, e o nosso não é o que o outro gosta, só para você poder entender melhor. Tente entender o que o outro gosta e faça para ele, tá bom? As normas de relacionamento com o rei. Aí aqui entra o nosso relacionamento com Cristo. Entenda, primeiro comigo, segundo com o próximo, e isso vai culminar em Cristo. Eu não posso ter um relacionamento com Cristo se eu não tenho um bom relacionamento comigo mesmo. Depressivo, ansioso, sabe? Estressado. E muitos procurando o suicídio. Pelo amor de Deus, nós estamos no janeiro branco. Vigia na terra, crente. Então, faça para o rei, ou seja, seja servo e faça o seu melhor. Então, o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Olha, faz para Jesus. E ele é quem vai te recompensar. Segundo, priorize o reino e a sua justiça, né? Tudo, sem mim nada podeis fazer, como diz o próprio Jesus, né? Buscai as coisas maiores, desejem as coisas mais importantes, se interessem por coisas grandes. Comida ou roupa não são nada adiante daquilo que o reino tem reservado para nós. A terceira norma, seja conhecido do rei. É muito melhor você ser conhecido de Deus do que do governador. É muito melhor você ser conhecido no mundo espiritual do que ser conhecido pelo presidente, né? É que nem aquela situação, os discípulos tentaram expulsar um demônio e o demônio disse assim, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Apolo, eu conheço Cristo, mas tu eu não conheço, quem és tu, né? Aí fica no descrédito. Então, é melhor ser conhecido de Deus, através da oração, do jejum, da palavra, do temor, da obediência, como servo do Deus Altíssimo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. A ilustração de hoje que eu quero trazer para você fala de servo. Diz que um certo senhor, dono de um escravo de muitos anos, um escravo que cuidava da cozinha desse senhor, muito rico,
E alguns amigos que ele não gostaria muito de receber na sua casa, mas por educação precisou receber. E ele disse assim, chamou o seu servo e disse assim, servo, vá lá na feira e compre uma comidinha de meia boca. É porque eu não gosto muito desse povo que está vindo, mas para não deixá-los com fome, traga algo simples, nada tão luxuoso não, só para eles encher a pança mesmo. O servo foi, preparou o prato, na hora do almoço foi servir, e quando ele abre a tampa, ele vê aquela comida e fica feliz assim, nossa, é língua. Aí ele disse assim, a língua de fato não é um prato nobre, né? É o que eles merecem. Todos comem, ficou muito gostoso. Uma outra situação, esse mesmo senhor ia receber magistrados, dignatários, políticos, senadores, na sua casa. Aí ele chama o mesmo servo e diz assim, olha, vá na feira e traga o que tiver de melhor na feira, porque esse povo aqui é da alta sociedade. Eu tenho que fazer com que eles voltem mais vezes aqui na minha casa. O servo foi lá, preparou tudo. Na hora de servir, o dono abriu, era língua. A mesma que ele comprou pros que ele não queria. Ele foi, chamou o escravo e disse, vem cá, você tá louco? Como é que você vai servir língua para esse povo aqui? Eu pedi para você trazer o melhor. Aí o servo disse assim, meu senhor, eu trouxe o que tinha de melhor. A língua, com ela você abençoa, com ela você exalta, com ela você traz boas notícias, com ela você engrandece. Mas tu trouxe a mesma coisa para aquele povo que eu não queria que trouxesse coisa boa. Sim, mas a língua também, com ela tu amaldiçoa, com ela tu critica, com ela tu murmura, com ela... E ele disse assim, Senhor, é a melhor comida, que tanto para um quanto para outro. Aí o Senhor teve que se abaixar e dizer assim, rapaz, tu é o meu melhor servo mesmo. Tu merece estar na posição que está. Queridos, controlemos nossa língua. E claro, como servos de Deus, usemos ela para a glória do nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Um cheiro na alma de todos. Até o sábado que vem, permitindo Deus. Tchau, tchau.